Graça e paz em Cristo. E aí, grupo, Deus vos abençoe. Olha só, eu escolhi um tema chamado sábado para falar. E tenho alguma propriedade para falar sobre esse tema por ter conversado com um adventista, e esse adventista se chama Pedro Paulo Salema, um diácono da Igreja Adventista em São José do Vale do Rio Preto. Então, vocês podem confirmar. Não seria muito difícil achar o telefone dele, nem da igreja, nem do pastor de lá. São José do Vale do Rio Preto, aqui no Rio de Janeiro. Bem, amados, o sábado, para mim, sempre foi uma situação de que, por causa desse adventista, ele me exigiu sinceridade numa resposta quando eu fosse pastor. Eu estudava, fazia faculdade, seminário na época, e ele me exigiu sinceridade. E eu pedi a Deus, orando, para trazer uma resposta a ele que eu mesmo acreditasse, porque tudo aquilo que eu falava, mesmo expressando algumas verdades, não aquecia o meu coração. Afinal de contas, a lei ainda existe. O sábado tem a sua importância. Babilônia realmente é um problema, e a Bíblia fala para sair nela, povo meu. Não acredito que o domingo é o sinal da besta, como um adventista acredita, e nem trago o sábado como dia de guarda. Ponto. No meu entendimento e na minha forma de ver, a restauração do sábado e o entendimento deste mandamento sempre foi dado por Jesus. É nós que nos perdemos em uma busca de uma defesa no ponto adventista e perdemos a beleza do que envolve esse tema voltado para o sábado. Bem, o sábado é um problema de calendário e é o que eu acredito sinceramente. De tudo que eu vejo hoje, hoje nós temos o sábado como um problema por causa do calendário. Essa é uma verdade. Se você morasse em Israel, com certeza você não teria dificuldade de fazer uma escola sabatina, porque lá o domingo é dia de trabalho, o sábado ninguém compra e nem vende lá. E mesmo que você viesse a cultuar no domingo e fazer as coisas, não teria problema nenhum, como em qualquer outro dia da semana. Isso não é um problema para igreja. É um problema sim para os adventistas, de ter um dia de guarda. E para algumas igrejas que defendem isso. A questão de domingo ser ou não ser o dia do Senhor, sábado ser ou não ser o dia do Senhor, e se houve mudança do sábado para o domingo pela Igreja Católica, e então mudou-se tempos e leis, e agora o domingo virou o sinal da besta no pensamento adventista, e uma defesa da cristandade para que o domingo seja o dia do Senhor e não o sábado, eu acho que esses assuntos têm as suas verdades, seu espaço, mas não devem ser forçados ao entendimento de coisas que não existem, de coisas que não estavam sendo defendidas naquela época por aquelas pessoas. Primeiro que se você vivesse na época de Paulo, você não teria esse calendário que você tem hoje, o gregoriano, você viveria dentro de um outro calendário. E você não teria uma folhinha na parede para poder ver, muito menos um relógio digital no teu celular para poder saber que dia que era. Existia uma forma de se estudar e viver dentro de dias de semana que envolvia sim o comércio, mas também se envolvia uma questão religiosa, porque meses, dias e anos e festas dependeria muito da cultura que você estava vivendo. Então, se você estivesse no Egito, teria coisas relacionadas a sol e deuses. Se você vivesse, por exemplo, extremamente na Índia, que tem um calendário completamente diferente, ou na China, calendários bem anteriores à época de Jesus, você vai viver que tipo de calendário? Em qual calendário nós vamos... É um problema de calendário. Essa é uma verdade que não quer calar. A segunda situação vem para um adventista querer dizer que o sinal da besta seria o domingo.
Eles precisam fazer um emaranhado teológico, forçando alguns textos e interpretações dentro da história para poder chegar nessa conclusão e defender isso, inclusive por revelação profética, dentro de um contexto inicial da igreja que hoje eles não podem mudar. Inclusive a história do juízo investigativo que começou em 1844, a partir do movimento que desperta uma das coisas voltadas à mensagem do terceiro anjo para esse grupo millerista, que saem uns grupos que saíram dali, um foi adventista e o outro foram testemunhos de Jeová. A verdade que envolve o sábado para os nossos dias hoje passa por cristãos que começam a guardar o sábado por encontrar nele uma verdade que não conseguem ver no domingo e querem sair de Roma, então tudo que tem de Roma, eles acham que o domingo está incluído nisso, porque domingo está voltado para o dia do sol. Trazer uma resposta à altura para essas coisas não é simples. Então esse Pedro Paulo Salema falou comigo que queria uma resposta sincera. E eu pedi a Deus que me desse uma direção bíblica, que me mostrasse. E ao ler um texto, ao ouvir isso em algum lugar, eu ouvi que Jesus, ele disse que era o Senhor do sábado. E nesse mesmo texto ele diz, o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Eu falei assim, mas peraí. Essa pergunta ecoou dentro de mim absurdamente numa avalanche de águas em revelações mostrando para mim o verdadeiro sentido do sábado. Porque na criação dele, Deus separa o sábado e o santifica. Né? Quer dizer, santificar já é separar. Mas o fato de Deus santificar, separar o sábado, ele foi feito para quem? Para o homem. Mas que teria sentido o sábado? Aí eu comecei a pesquisar e tentar entender de tudo que eu vi, de tudo que eu li, de tudo que eu já pensei, de tudo que eu já orei. Fica muito simples um raciocínio você pensar dentro de toda a Bíblia. Preste bem atenção em alguns versículos que eu vou te dar. Se Deus fez o sábado para o homem, ponto. Se Paulo cita que resta um sábado, para o homem, um repouso, se de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne virá me adorar, e a lei sairá de Sião, se existe essa promessa, existe até uma promessa para aquele que não desviar os olhos da lei, aquele que colocar o sábado no seu devido lugar, cavalgará alturas altas. Deus preserva no Antigo Testamento um relacionamento do homem com o sábado. E todos esses versículos colocados dentro de um sentido, um contexto, porque Deus tem uma verdade que quer revelar ao sábado, e o fato de nós desprezarmos isso por querermos defender que os adventistas estão errados, perdemos a essência daquilo que Deus quer ensinar através do sábado. Então hoje, não aconselho ninguém a guardar o sábado, não aconselho ninguém a ter essa linha teológica defendendo a abolição da lei, e muito menos qualquer coisa que envolva salvação pelas obras através do sábado, de forma nenhuma. Porém, o sábado tem uma verdade, e essa verdade está tão implícita na Bíblia desde o seu início, que você vai perceber que o 7 tem uma beleza, e essa beleza desse sétimo dia, de Deus ter separado isso, está voltado para coisas espirituais. Então, hoje, ao conversar com um adventista, a melhor forma de você fazer uma abordagem a ele parte da seguinte premissa: o sábado foi criado para o homem, e o homem sem pecado. Ponto. Essa é a verdade. E você deve bater nessa tecla, mas segurar mesmo. Aí ele pode bater em você que tu não sai dali de jeito nenhum. O sábado foi criado para o homem, mas um homem sem pecado. Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, e o homem não tinha pecado quando o sábado foi feito. Quando ele foi santificado, separado, eu entendo como foi um presente dado ao homem. Na sexta-feira, na parte da tarde, o homem sendo criado, quando ele entra nessa dimensão de tempo, era um tempo diferente ao qual Deus deu para ele. No primeiro dia, antes de começar qualquer coisa, ele começou descansando
Mas espera aí, que sentido teria esse descanso? Ele já nasceu cansado? Ele nasceu em pecado? Ele nasceu tendo que cumprir um mandamento para que tivesse mais intimidade com Deus? Nada disso, não tem nenhum desses significados lógicos. Eu só estou usando a lógica aqui. E se você pegar tudo aquilo que simboliza o sábado hoje, tentar colocar ele da forma original que ele sempre foi colocado, você vai entender então que o homem estava 100% com Deus e depois passa a ter um dia de oração, de adoração. Estou falando depois do pecado, porque com Deus ele estava sempre direto. Mas depois ele passa então a ter um dia de adoração, que era o sábado, e um local de adoração que ele teria que fazer através do sacrifício, e tinha todas as regras para que isso fosse feito. Que era onde? Que era na tenda, na congregação, no templo. Quando Jesus vem e fala com aquela mulher samaritana, já não tem dia, já não tem templo, já não tem nada disso. É em espírito e em verdade. Então passa a Deus restaurar, e Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do tempo, Ele é Pai da eternidade. E por ser Pai da eternidade, Ele gera essa eternidade em nós, e aí está o grande segredo de se cumprir. Sabe o que eu falo para um adventista que mexe com Ele? Eu olho dentro dos olhos dele, quase aponto o dedo, mas não aponto não. E falo para ele assim: rapaz, no sábado, na hora que chega sexta-feira, teu coração aquece, que tu vai fazer, sabe o quê? O pôr do sol. É um culto que eles fazem. Aí você entra no sábado, né? Aí você procura, nem fazer sexo no sábado você procura não fazer, né? Você tenta até evitar, alguns aproveitam, mas você tenta evitar se aproximar de Deus e fazer as coisas que não são do teu interesse, etc, etc, etc. Cara, e na segunda-feira? Você tá doido que chega sábado de novo, né? Cara, Jesus não fez isso não, cara. Com Jesus não existe mais um dia e nenhum templo. Você é templo e todo dia essa adoração tem que estar em você. Assim como era com Adão antes de pecar. Jesus restaurou isso. Então você cumpre o sábado com Jesus, porque sem ele tu vai ficar assim mesmo, tu vai ficar guardando o sábado, tu vai para o inferno guardando o sábado, porque tem muito adventista aí que nem consegue colher um limão no sábado, porque ele acha que vai pecar, mas o coração dele ainda não encontrou o verdadeiro Senhor do sábado. Quando eu falo isso para um adventista, isso mexe com ele, porque essa é a realidade. O sábado foi dado para Adão num tempo perfeito, mostrando que aquela árvore da ciência do bem e do mal não ficaria esfregando para sempre no nariz dele ali. Ele foi criado dentro do tempo, porém o tempo não o segurava, porque ele estava na eternidade. Ele não foi criado para morrer. Mas no momento que ele tomou a decisão de estar 100% no tempo, ao comer, se tu comer, tu vai morrer. Ó, eu estou avisando, se tu comer, tu vai morrer. Ele comeu, morreu. Se ele não comesse, ele iria morrer? Não. A morte não o pertenceria, a morte estava a partir de. Então, mas ele estava dentro do tempo. Claro, foi criado dentro do tempo, que o primeiro, segundo, terceiro dia. No sétimo dia, ele já entrou na eternidade. Esse é o grande segredo. O sábado é o selo de Deus da eternidade. Agora, ninguém tem o selo de Deus por guardar o sábado, e sim por ter Jesus que gera essa eternidade dentro de você. Isso é tão simples, e quando eu comecei a explicar isso para um adventista, e falando com ele: rapaz, esse negócio de sinal da besta, esse negócio de 1844, juízo investigativo e etc, 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 essas coisas têm o seu pano de fundo de verdade, que cada coisa tem o seu lugar, então não distorce isso não, nem força isso, é um pensamento de homens, você não deve entrar e nem praticar, você deve buscar a comunhão com Jesus e ter essa verdade. Então hoje, quando fala assim, eu sou adventista, porque adventista vem de advento, então eu espero o advento de Cristo, e eu sou adventista do sétimo dia, mas de todos os dias, com o sétimo dia em mim. E quando eu digo isso, eu falo assim, sou mais adventista do que você, porque eu guardo o sábado através do Espírito Santo de Deus que gera em mim essa eternidade. Por que eu garanto que ele gera em mim? Porque ele me sela. Eu sou selado, então eu não vou perder o destino. A eternidade está em mim e eu entrego o meu espírito a Jesus, porque ele que garante essa eternidade em mim. Quando eu falo isso tudo, o sábado fica mais simples na cabeça de um adventista. Espero ter ajudado a você de alguma forma.
E se o pastor Emerson quiser enviar esse áudio de 15 minutos, ele fica à vontade. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz.